Eu gostaria de meditar com você, que me ouve nessa hora, aqui na Palavra de Deus, no livro de Josué. E no livro de Josué eu quero meditar e falar sobre uma pessoa que foi muito importante, mas que tinha tudo para não ser. Uma pessoa que foi usada por Deus de forma poderosa, mas tinha tudo para não ser, porque a sua vida não era uma vida normal, a sua vida era uma vida desregrada. A sua vida era uma vida totalmente fora dos padrões para a época. Então nesse dia eu quero meditar com você, nessa hora, a respeito de uma mulher chamada Raabe. Raabe, a Bíblia chama de prostituta. Era uma mulher que morava na Jericó Antiga. A Jericó Antiga era uma cidade muito grande, uma cidade muito forte, porque as cidades antigamente elas eram na verdade fortalecidas pelas muralhas. Existiam grandes muralhas. Hoje existem as regiões limítrofes de um município para o outro, não é assim? Um município para o outro, você tem aquelas demarcações. Quando a gente passa de uma cidade para outra, normalmente a gente vê limite entre cidade tal e cidade tal. Pois antigamente não era assim. As cidades tinham muralhas. Jericó era uma cidade muito grande, uma cidade muito poderosa, tinha seu rei. Mas Jericó estava no caminho da conquista da terra prometida do povo de Deus. Então Deus usa Josué de forma poderosa. A Bíblia diz que Deus chama Josué e diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés. Nessa passagem que está escrito no livro de Josué, nós já entendemos e percebemos como Moisés tinha intimidade com Deus. E como é importante nós sabermos e aprendermos a fazer discípulos. Que não tem como a gente viver sem fazer discípulos. Ou você faz discípulo, ou o trabalho que você fizer vai ficar perdido, vai pelo ralo. Porque não adianta nada. O que Deus te deu ficar em você mesma, em você mesmo. Você precisa transferir para alguém. Seja em que área da sua vida for. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida eclesiástica, seja na sua vida biológica. Não é assim que a gente faz? A gente nasce, daqui a pouco a gente quer deixar uma semente. A gente quer ter alguém que saia de nós para continuar a nossa trajetória. A mesma coisa, é o mesmo princípio biológico que segue para a vida social, que segue para a vida espiritual. Então eu, como pastor, eu não posso deixar de ter discípulo. Eu tenho que ter discípulo. Eu tenho que fazer discípulo. Aliás, foi uma ordenança, foi uma ordem, foi um imperativo de Jesus. Fazer discípulos. Moisés, então, depois que Josué estava com ele, caminhando com ele, aprendeu com ele, Moisés morre. E Deus chama Josué e diz: meu servo Moisés. Gente, que coisa linda, Deus chamar a gente de meu. Não é verdade? Porque quando a gente ama alguém, a gente fala assim: meu, é meu filho. Não é assim? É minha mulher, é minha filha, é minha mãe. A gente se apropria de quem a gente ama, de quem a gente gosta. É muito interessante isso. Quando Deus chama Moisés de meu servo. É maravilhoso demais. Ah, como eu queria ouvir Deus me chamar de meu. E você também, claro que gostaria. Quando umas pessoas me chamam assim: ô meu pastor, como vai? Fico feliz, porque está demonstrando um grau de amizade, um alto grau de consideração, de admiração, desse amor que nós temos que ter uns pelos outros. Pois é, meu irmão, eu quero dizer a você, minha irmã, nesse momento, nesse cenário em que Jericó estava fortalecida e era, na verdade, um entrave para o povo de Deus chegar em Canaã, na terra prometida, Moisés morre, Josué assume. Um anjo de Deus aparece a Josué e diz para Josué: olha, Josué, seja forte, seja forte. Mas quando o anjo de Deus aparece, Josué tem até uma certa dúvida, porque esse anjo do Senhor que apareceu a Josué era o próprio Jesus, na verdade. Jesus aparece para ele como uma teofania. É quando Deus se manifesta, é quando Deus vem
e se mostra através de alguém ou através de alguma coisa. Como a sarça ardente lá do deserto que Moisés falou com Deus, ali foi uma teofania, uma aparição de Deus. Então agora Jesus aparece, Jesus mesmo aparece, com a espada nua perto de Josué. E Josué tem dúvida e pergunta assim: vem cá, o Senhor é um dos nossos ou é dos inimigos? Aí ele chega e diz: Josué, eu nem sou dos teus e nem sou dos teus inimigos. Eu estou aqui na qualidade de príncipe de Deus. O que Deus quis dizer para Josué é que ele não estava de brincadeira. Josué, eu não estou de brincadeira. Josué, eu não estou aqui simplesmente para ser amiguinho seu ou amiguinho de qualquer um, não. Eu estou aqui, Josué, com uma missão. Estou aqui como príncipe de Deus. Josué então entende aquele chamado e se prostra diante do anjo, que não repreende a adoração. E toda vez que a Bíblia nos diz que um anjo chegou, sem ser Jesus, o próprio anjo chegou e alguém tentou adorá-lo, ele repreendeu. Nesse caso não. Jesus aceita a adoração porque ele era o próprio Deus ali aparecendo a Josué. E Josué tem a missão de ir a Jericó. Jericó era uma cidade que tinha muralhas de 9 metros de altura e 6 metros de largura. As muralhas de Jericó eram praticamente intransponíveis. Não havia condição nenhuma de alguém conseguir derrubar as muralhas de Jericó. Mas o que acontece? Deus chama Josué e dá uma ordem improvável. Porque Deus, na verdade, ele fala muitas vezes conosco. Ele nos manda fazer coisas improváveis. Deus tem os seus absurdos. Coisas que nós pensamos ser absurdos, mas na verdade, os absurdos de Deus são os impossíveis dele acontecendo em nossas vidas. E o que a Bíblia nos diz e nos mostra é que Josué, ele aceita a proposta de Deus, o chamado de Deus, que diz a ele: Josué, se tem Jericó, se tem muralha, você vai acampar com o povo lá em Jericó, perto das muralhas de Jericó, e acampando lá você vai desenvolver uma estratégia. Nessa estratégia, Josué, que você vai desenvolver, eu quero que você mande espias à cidade de Jericó. Mande espias para lá. E você vai sondar a terra. Eu acho interessante, porque Deus mandou Josué sondar com espias, se Deus sabia que as muralhas de Jericó, elas iam cair sem precisar lutar. É porque Deus não nos manda e não nos autoriza a fugir das estratégias que Ele tem para nós, ainda que o sobrenatural aconteça. Ainda que vá acontecer algo sobrenatural, que Deus vai fazer algo sobrenatural, as estratégias fazem parte do milagre, porque o nosso Deus, gente, é um Deus de estratégias. O nosso Deus é um Deus que faz coisas maravilhosas, mas Ele quer que nós desenvolvamos estratégias. E o que é que a Bíblia nos diz? Que Josué mandou espias à cidade de Jericó. E quando os espias chegaram, eles não tinham onde ficar, não tinham exatamente uma guarida ali. E acabou que uma mulher chamada Raabe, e é sobre ela que eu quero focar nesse momento. Uma mulher chamada Raabe acolheu os 2 espias de Jericó. Por que foi fácil para Raabe acolher os espias? Porque Raabe era prostituta. Todo mundo entrava na casa de Raabe. Ninguém estranhava que um homem, 2, 3, 4, 5, 6 entrasse na casa de Raabe. Raabe, então, ela sentiu que Deus ia dar vitória ao povo de Israel. E para preservar a sua família, mesmo uma mulher prostituta, jogada à margem da sociedade de Jericó, com certeza uma mulher muito sofrida naquela cidade, mal falada naquela cidade, ela de repente, ela entende que Deus vai dar a vitória. Gente, era praticamente impossível se derrubar as muralhas de Jericó. A história nos diz e a geografia nos diz que a muralha de Jericó, você precisava de 24 quilômetros para conseguir rodar, atravessar Jericó. Eram muralhas intransponíveis. Por cima, praticamente impossível, porque tinha soldado em várias zonas estratégias. E a Bíblia diz que a casa de Raabe era construída justamente nas muralhas. Observe que o lugar onde Deus
onde Deus colocou os homens, espias, foi justamente na casa de Raabe. Raabe teve sensibilidade, abriu as portas da sua casa, escondeu os espias para que os soldados de Jericó não vissem e não pegassem. E ela só pediu uma coisa: eu quero que vocês poupem a minha família. Orem a Deus para que Deus poupe a minha família. E aconteceu o quê? Raabe aqui começa a construir a sua história. Está escrito na palavra de Deus. No capítulo 6, a Bíblia diz que quando Josué e todo o povo acabou tocando as buzinas, como Deus ordenara, e o povo gritou com grande grita, como foi orientado, a Bíblia diz que Raabe acaba salvando a sua família. Capítulo 6, versículo 23. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha tiraram também, a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Veja só, você que tem uma história, eu não sei se você tem uma história difícil, uma história ruim, uma história de rejeições, uma história onde as pessoas não dão muito valor a você. Eu não sei se você tem uma história só de malversações. As pessoas simplesmente te atacam porque realmente você foi uma pessoa que aprontou na vida e parece que você não tem uma segunda chance. Parece que você é a pior pessoa do mundo. Você se sente até a pior pessoa do mundo. Pois Raabe era uma prostituta em Jericó. E Raabe, a Bíblia diz que ela abrigou os espias. Depois que ela abrigou os espias, o povo de Israel conseguiu dar as voltas em Jericó. Eles deram 6 dias, uma volta a cada 6 dias, caminhando 24 quilômetros. E no último dia, eles deram 6 voltas, caminhando 168 quilômetros. 168 quilômetros eles caminharam sem reclamar, porque Deus havia dito: caminhe, agora caminhe quietos, caminhe calados. Muitas vezes nós falamos demais, e quando nós falamos demais, nós interrompemos as bênçãos de Deus para nós. Precisamos aprender, não podemos ficar falando demais. Tem gente que fala da sua vida para todo mundo, tem gente que reclama de tudo, tem gente que murmura demais. Deus então fala com o povo de Israel: vocês vão caminhar durante esse tempo, mas agora todo mundo de boca fechada, ninguém vai dizer nada. Meu irmão, quero dizer a você nesta hora, não adianta você ficar querendo se justificar. Você foi injustiçado, muitas vezes somos injustiçados, mas não adianta a gente ficar querendo se justificar, porque nos justificarmos, porque Deus conhece a nossa vida. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta hora, da parte de Deus, Raabe tinha tudo para morrer junto com o povo de Jericó, porque quando o povo dá a última volta, a Bíblia diz que quando o povo toca as buzinas e quando todo mundo começa a adorar a Deus, as muralhas de Jericó, de uma forma poderosa, milagrosa, vem abaixo. E o povo de Israel consegue conquistar Jericó. Eu pergunto a você, será que Deus não poderia começar com o povo de Israel conquistando outras cidades? Ai, era uma cidade que poderia ser conquistada, as cidades do vale poderiam ser conquistadas, mas Deus começa dando Jericó para o povo. Muitas vezes Deus começa nos dando grandes desafios, e a gente, ao invés de encarar os desafios, a gente fica reclamando, a gente fica murmurando. Essa mulher Raabe, a Bíblia diz, e é o que eu quero meditar com você, que você pense comigo sobre ela. A Bíblia diz que Raabe, a meretriz, ela passou a fazer parte do povo de Israel. Raabe, gente, passou a fazer parte do povo de Israel. Ela que era de Jericó, ela que era uma prostituta, que vivia à margem da sociedade, agora ela encontra guarida, ela e a sua família, junto ao povo de Israel. Ela se torna uma israelense, gente, por adoção. E o que é que acontece? Raabe, passando a fazer parte do povo de Deus, encontra com um homem, com um namorado, namora com um homem, e ela se casa com esse homem.
Por que, pastor, que o senhor afirma que Raabe se casou com um homem? Porque a Bíblia diz que Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Se Raabe faz parte da genealogia de Jesus, mesmo ela não sendo do povo de Deus, ela se tornou, ela foi uma resiliente, ela superou suas dificuldades, ela não ficou com seus traumas. E olha que todo o povo de Israel sabia que Raabe era prostituta. O seu namorado com certeza sabia que ela era prostituta, mas ele pensou assim: não, eu vou casar com ela porque ela foi uma mulher de Deus. Eu vou me casar com ela porque Deus a usou poderosamente e agora, hoje ela faz parte do povo de Deus. Existem pessoas que querem que o seu passado fique falando de você a vida inteira. Existem pessoas que não perdoam o passado do outro. Todo mundo esquece, mas ele não esquece. Por quê? Porque ele quer simplesmente destruir a pessoa. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você nessa hora, que você possa abrir seu coração. Não importa qual tenha sido o seu passado, Deus ressignifica, Deus modifica o teu passado. Deus faz coisas sobrenaturais em você e através de você. Agora, seja sincera. Raabe com certeza deve ter chamado seu namorado: olha, aconteceu isso, eu era assim, 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 mas agora eu vou ser uma nova pessoa. Então você pode sim ser uma nova pessoa, assim como Raabe foi. E a Bíblia diz, ela foi salva e salvou a sua família inteira. Além de salvar a sua família inteira, ela se casou com um israelita, com um do povo de Israel. Ela se tornou e fez parte da genealogia de Jesus. É mole, gente? Ou quer mais? Uma mulher que estava à margem de Jericó, ela se colocou no meio do povo de Deus, permitiu que Deus usasse ela, e porque ela permitiu, Deus a colocou na sua genealogia. Raabe, a meretriz de Israel, está na genealogia. Jesus veio descendente da descendência, de várias descendências, e Raabe faz parte dessa descendência. A minha história, a sua história, não depende de quem pensa alguma coisa de nós, depende de nós. A Bíblia diz: como um homem imagina na sua alma, assim ele é. É isso que eu quero dizer a você nesse momento, que você possa guardar essa palavra no seu coração e que Deus tenha falado contigo poderosamente nesta hora. Que a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.